Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, os que estão aqui, os que estão em casa, também a você, nossa saudação especial. É bom estarmos reunidos em nome deste Deus grandioso, amoroso, misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos pautado nossas reflexões já há algum tempo, desde fevereiro, final de fevereiro, 24 de fevereiro, sobre um tema gerador, que a gente chama assim, que tinha 3 palavras básicas: essência, obediência e vida. E a gente refletia sobre essas 3 palavras, esse tema gerador, seja nas devocionais, na equipe ministerial, no presbitério, em grupos, nos cultos, pregamos várias vezes sobre isso. E faz 2 semanas a gente começou a conversar na equipe ministerial sobre um novo tema gerador. E desta feita as 3 palavras-chave são comunhão, oração e gratidão. A tia Sandra, como ela é chamada aqui carinhosamente, se deu o trabalho de colocar 3 vasos ali, pintados com essas 3 palavras: comunhão, oração e gratidão. Nosso novo tema gerador. Mas não é apenas um tema. A gente não vem aqui para discutir temas. Eu creio que esse não é um fórum de discussão de temas. Nós queremos sim, dessa forma o tema gerador nasce. Nós auscultamos as pessoas, tentamos ver o que palpita no coração delas. Mas, sobretudo, a gente busca também na presença de Deus discernir o que Deus tem para nos dizer. O que Deus quer falar com a gente para dentro dessa realidade na qual estamos, nos encontramos, vivenciamos, tão difícil, tão tumultuada. O que Deus tem para nos dizer? Como foi da primeira vez, também agora, novamente, estas 3 palavras não são palavras soltas, desconexas. Elas estão intimamente interligadas, elas estão conectadas entre si com a dimensão da vida de fé e essa vida que acontece no dia a dia dentro da nossa realidade. 3 conceitos basicamente, relativamente bem conhecidos. Tudo o que fazemos, tudo o que somos, passa por esses 3 elementos: comunhão, oração e gratidão. Mas a pergunta é: qual é então a nossa Somos uma igreja muito maior do que ela está aqui reunida, uma comunidade. E a igreja do Senhor, espalhada por essa terra, é maior ainda. E mesmo assim nós nos sabemos parte de uma comunhão maior. Uma igreja que está espalhada pelos 4 cantos dessa terra. Interessante que o termo comunhão, ele sequer aparece nos evangelhos. Nem Mateus, Marcos, Lucas, nem João citam a palavra básica que é koinonia no grego. Não aparece. Contudo, esse termo aparece 13 vezes nos escritos de Paulo. Poderíamos perguntar: será que então a comunhão é uma invenção de Paulo? Será que Paulo introduziu esse negócio dentro da igreja? Foi ele que bolou isso? Esse negócio vai dar certo, isso vai pegar. Quem sabe a gente leva essa proposta para a igreja. De onde, na verdade, a igreja recebeu esse ensino a respeito da comunhão, da oração, da gratidão e de tantas coisas? Como em todas as coisas relativas à vida de fé,
também nosso relacionamento com o Pai eterno, o nosso relacionamento de uns para com os outros como irmãos e irmãs na fé. Tudo isso nós recebemos e temos somente por causa de Jesus. Os discípulos aprenderam. Jesus não sentava o pessoal numa sala de aula como a gente hoje pensa em ensino, um quadro negro, um quadro verde, seja lá, um quadro branco, ou um monitor, e diz: senta aí, turma, pega um papel, um lápis, agora anota algumas coisas, alguns conceitos importantes a respeito de comunhão. E olha, não esqueço, hein? Isso é importante, anota aí. Não é assim que Jesus ensina as coisas. O ensino de Jesus vem pela vida, é andar com Ele, andando com Ele que a gente aprende. Então não se trata também aqui de um mero ensino teórico. Aprendemos vivendo em comunhão com o Senhor, tendo intimidade com o Senhor, tendo intimidade com o Deus Pai eterno, como Jesus tinha. E eles aprenderam vivendo e andando com o Mestre, seguindo os seus passos um a um. E em Jesus, a comunhão, a oração, que passa obviamente pela gratidão, estão profundamente conectados, profundamente conectados. Os discípulos vivenciaram isso, como eu disse, desde os primeiros passos com Cristo. O evangelista Marcos, eu gosto de Marcos porque ele é muito prático, ele é, como diria o Bruno, né? O pessoal fala isso, o Marcos é muito direto. Os textos de Marcos são curtos e objetivos, ele avança na história rapidamente. E o evangelista Marcos, no capítulo 1 já, ele começa quase lá, ele não traz a história do nascimento de Jesus e tudo, mas ele começa logo de cara com o batismo de Jesus. João Batista, né, Jesus vai a João Batista para ser batizado. João primeiro diz: olha, eu que precisava ser batizado por você. Jesus disse: não, João, faz aí o que você tem que fazer, vamos cumprir todos os mandatos de Deus. Mas João tinha recebido uma profecia: aquele sobre quem você ver, enxergar, vir o Espírito Santo, esse é o Messias, esse é o ungido. Eles não se conheciam, apesar de serem primos, né, de uma certa forma. Então, quando Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea, como se fosse uma pomba. João vê isso, o céu se rasga, uma voz se ouve: este é o meu filho amado, em quem está a minha alegria, em quem está o meu prazer. E imediatamente após, o Espírito Santo de Deus, habitando em plenitude na pessoa de Jesus, o impele para o deserto. A palavra que Marcos usa é isso, é impelir, quase que empurra ele para o deserto, onde Jesus passa 40 dias, não passando fome meramente, em jejum, mas são 40 dias que eu posso me imaginar de extrema comunhão com o Pai. 40 dias de oração. Aliás, o que você vai fazer no deserto? Olhar vitrine? Contar pedrinhas? Esmagar escorpião? Sei lá, tem tanta coisa interessante para fazer. Mas Jesus investe tempo com o Pai. E é nesse momento de maior intimidade com o Pai que ele sofre talvez a maior tentação. O próprio Satanás coloca na sua agenda: agora é tempo de tentar esse cara. Colocar em xeque, em dúvida a sua essência. Se tu és o Filho de Deus,
Por que você está passando fome aqui 40 dias? Transforma essas pedras em pães e assim vai. Bom, não é esse o foco da história aqui, né, hoje. Mas Jesus sai de lá pronto, íntimo com o Pai, certo de quem Ele é, para que Ele veio, e começa a anunciar o reino de Deus. Ele sai pregando, dizendo: o reino de Deus está perto, arrependam-se. O reino de Deus está perto, porque Ele, o Rei, está aí, e onde o Rei está, ali está o reino. Por isso a gente tem até hoje, você vai para a Laguna, né? Como é que é o nome da imperatriz? Esteve lá. Então, enquanto ela esteve lá, ali era a sede do reino, porque a imperatriz está ali. Onde Jesus está, o reino está. O reino está perto. E só há uma postura possível: arrependimento. E Jesus, começa a chamar os seus discípulos lá em Marcos. Primeiramente ele encontra Simão, que depois ele chama de Pedro, e André, o irmão dele, pescadores, à margem do lago da Galileia, do mar da Galileia, em Cafarnaum. E Jesus chama os dois deixam rede, barco, acompanham. Vai um pouco adiante, encontra Tiago e João, irmãos, filhos de Zebedeu. Os chama, eles deixam o barco, rede, tudo, vão com ele. Jesus visita as sinagogas, casa de comunhão, é onde o povo de Deus, o povo judeu, se reúne para buscar a Deus, para ler e ouvir a palavra. Jesus frequenta esse ambiente, Jesus ensina nesse ambiente, e ali, de lá ele sai com os 4 e vão para a casa de Pedro. É interessante, logo de cara a gente vê Jesus frequentando casas, frequentando e adentrando a vida de pessoas, na sua residência. Eu acho isso simplesmente fantástico. Eu sei que a gente está em tempos de restrições, mas, cara, isso é existencial para nós. Poder ter essa liberdade de: a minha casa é a tua casa. Vai lá, entra lá, levanta a tampa da panela, vê o que a gente está fazendo, põe um pouco mais de água aqui, vamos comer junto, né? São coisas da comunhão. E Jesus adentra a casa de Simão. E lá tem um problema, a sogra dele está com febre, Jesus a cura, ela começa a servir. Tudo isso vai sendo instruções a respeito da comunhão. Comunhão é isso. E Jesus sai de lá, de novo vai para uma sinagoga, de lá ele vai, cura a sogra de Pedro, e o que acontece é que uma multidão de pessoas começa a fluir para esse lugar. Pessoas trazendo doentes, endemoniados. No verso 32 de Marcos 1, ele diz: ao anoitecer, depois do pôr do sol, naquele contexto, quando o sol se põe, acabou o dia. Não tem ruas iluminadas, não tem vitrine, não tem farol, não tem lâmpada elétrica. É escuro, a gente não faz mais nada, a gente não sai de casa. Mas depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados, lá na casa de Simão. Diz o verso 33, toda a cidade se reuniu à porta da casa deles, e Jesus curou muitos, não todos, mas curou muitos, que sofriam de várias doenças, e também libertou muitos que estavam possessos, oprimidos por espíritos malignos. Tudo que Jesus faz é uma evidência da presença do reino. São sinais claros de que nesse ambiente Ele é o governante maior. Ali Ele reina. Ali vidas se submetem. Ali vidas são abençoadas.
A Islã leu aqui no começo do culto, Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E o último verso diz, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E aí então, de madrugada, verso 35, ainda escuro, diz Marcos, Jesus sai na ponta do pé, sem acordar ninguém, deixa a casa e vai procurar um lugar deserto. Ele fazia isso muitas vezes. E o que ele vai fazer no lugar deserto de novo? Ele acabou de passar 40 dias no deserto. Jesus ora. Jesus frequentemente é encontrado em lugares solitários, que ele encontra, que ele busca, e investe tempo em oração com o Pai. E os discípulos, depois que acordam, dizem, alguém viu Jesus aí? Ninguém viu Jesus, cadê Jesus? E o povo lá em volta da casa ainda, tinha muita gente vindo já de manhã lá, querendo ver Jesus. E os 4 saíram a procurá-lo, finalmente encontraram ele num lugar solitário, e a abordagem foi essa: mas o que o senhor está fazendo aqui? Tem um monte de gente procurando o senhor lá embaixo. O que você está fazendo aqui? Vamos descer, tem tanta gente que precisa do Senhor, precisa ser atendido, buscando a sua cura, a sua bênção. E Jesus simplesmente diz para eles, olha, vamos para outros lugares, porque foi para isso que eu vim. Não para apenas, não que não seja importante, curar, libertar, abençoar, são sinais, sim, do governo de Deus sobre nós, mas não é essa a agenda prioritária de Jesus, porque você pode morrer 100% saudável, né? Normalmente nós morremos por alguma situação que nos leva a essa condição de morte, nós somos finitos, mas saúde a qualquer preço? Saúde não é tudo na vida, né? Ainda que tenha um personagem humorista que dizia no passado, saúde que interessa, o resto não tem pressa. Mas Jesus não veio, ele não é apenas o curador que resolve os meus problemas. Jesus veio para anunciar o Evangelho. Jesus veio chamar pessoas ao arrependimento, ao quebrantamento, a perceberem a realidade de que se afastaram e que vivem pela condição natural longe de Deus, a reconhecerem que, estando como estamos em nossa natureza humana, estamos condenados a uma morte eterna. Nós precisamos conhecer o Evangelho precisa chegar a nós, e Jesus se importa com isso, com esta agenda. É necessário ir para outros lugares pregar. Então, ele percorre toda a Galileia, diz Marcos, pregando, libertando pessoas, abençoando vidas. E os discípulos foram aprendendo então desde cedo que no reino de Deus há prioridades. No reino de Deus há prioridades. A oração é uma delas. A comunhão com o Pai é uma delas. O testemunho do Evangelho é prioridade. As demandas da multidão, que tem interesses particulares e pessoais, Jesus nunca se furtou de ajudar, de curar, de abençoar, mas ela não é a primeira pauta na sua agenda. A sua pauta principal é: eu vim para dar a minha vida em resgate por muitos. O foco de Jesus nesse mundo é a cruz, é para lá que tudo conduz.
Vida cristã, vida com Cristo, não pode prescindir da oração, não pode abrir mão da oração. A oração integra a nossa vida. Aprender a orar e ser capacitado por meio da oração, ser guiado através da oração, é a tarefa talvez mais importante na nossa caminhada de fé com Cristo. Jesus, certo dia, orava como ele fazia muitas vezes, e um dos discípulos, em Lucas 11 está essa história, um dos discípulos diz para ele: Senhor, nos ensine a orar assim como João ensinou os seus discípulos. E Jesus nos entregou o Pai Nosso. Não é a única a fórmula de oração, mas é uma direção de oração. E fica claro que a oração faz parte da comunhão, porque a oração é diálogo. Não é monólogo, é diálogo. Quando a Islã falou aqui, quando oramos por confissão de pecados, nós antes de orarmos silenciamos. E a gente tem uma dificuldade com o silêncio. E a oração demanda silêncio, demanda parada, demanda ouvir. E Jesus fazia isso. Assim Jesus ensinou a esse respeito. Spurgeon, certa feita, foi perguntado, um grande pregador dos séculos passados: qual é o segredo do seu ministério? Como é que você alcança tanta gente através da pregação? E ele disse, respondendo simplesmente 2 vezes seguidas: eu trabalho de joelhos. O que isso quer dizer? O meu ministério é pautado na oração. O alcance da nossa comunhão, do nosso serviço, do nosso ministério, do nosso trabalho no reino de Deus, como individualmente ou como igreja que nós somos, nunca será, por assim dizer, maior do que as nossas orações. Comentando lá em cima, antes de orarmos com a equipe ministerial hoje de manhã, estava exatamente fazendo referência a isso. Por que a gente ora? Porque está na agenda, está na liturgia? Não, oramos porque se o Senhor não agir, nós estamos perdendo tempo aqui. Isso não tem sentido, não faz sentido algum estarmos aqui, se não clamamos que o Senhor opere em nós, através de nós, quando sairmos por essas portas, quando voltarmos ao nosso dia a dia. Jesus ensinou que nós precisamos sim viver na dependência do Senhor. E nosso sucesso, vamos dizer assim, no ministério, no servir ao Senhor, nesse mundo onde Ele nos tem colocado, depende da dimensão que temos de intimidade com o Senhor. Dependemos completamente da ação, do agir do Espírito Santo de Deus. Jesus ensinou que não somos chamados a uma obediência cega, à mera letra da lei. Jesus, Ele mesmo veio cumprir toda a lei, como Ele disse, não de uma forma mecânica, não de uma forma como os fariseus, os mestres da lei, os líderes religiosos faziam, mecanicamente. A nossa vida de fé não é cumprimentos de regras religiosas, mas é uma vivência que se dá em relação, em relacionamento, em intimidade com o Senhor. Em Mateus 5, Jesus diz: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês, meus servos, de ontem e de hoje, se a justiça de vocês, se a prática
da vontade de Deus, se a execução da lei de Deus, daquilo que Deus quer e demanda de nós, não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, que eram extremamente legalistas, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. No reino dos céus, a demanda não é por pessoas que cumpram a lei letra por letra, porque tem uma qualidade que precisa ser acrescentado ao nosso modo de vida, de fazer o que Deus quer, que é permeada pelo amor de Deus. Paulo vai dizer isso de outra forma, que tudo o que nós precisamos é estar revestidos do amor, que é o vínculo perfeito, que une perfeitamente todas as coisas. Então, tudo o que somos, tudo o que fazemos, depende do Senhor, provém dEle. Toda a capacitação, os dons, os recursos, nada do que existe está aí por acaso, é graça de Deus. Toda capacitação vem dEle. Assim, a prioridade número 1, coloca Jesus: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a forma como Ele quer que as coisas sejam feitas. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Coisas que normalmente têm prioridade na nossa agenda, que são foco da nossa preocupação, como Jesus descreve nos versos anteriores ali em Mateus 6. O que vamos vestir, o que vamos comer, isso e aquilo, onde vamos morar. A preocupação de Jesus é o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar. A gente canta isso, a gente vive isso. Sim, nossa vida cristã é uma vida em Cristo, vida cheia do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, Espírito Santo de Deus que é derramado em nossos corações. Ele que derrama o amor de Deus em nossos corações, amor esse que faz toda a diferença. Romanos 5:5. E é este amor divino que dá uma qualidade diferenciada a tudo o que nós somos e fazemos. Eu lembro então nossa visão como comunidade do Redentor, que sempre está projetada, né? Palavra que transforma, amor que acolhe. Assistimos o vídeo aqui na abertura e, por exemplo, o que fazemos como igreja, a vida de comunhão, se dá sob essa palavra, a palavra que lemos, que ouvimos nos devocionais, a palavra que estudamos em casa, a palavra que ouvimos aqui, ela é norteadora para o nosso viver. Comunidade do Redentor, ela vive comunhão, ela é comunidade do Redentor, não é um mero nome. Nós pertencemos ao Senhor. E onde quer que a gente esteja reunido, aqui, virtualmente, em casa, nossa comunhão se dá por causa dEle, para louvor e honra e glória dEle. Nos reunimos para orar, nos reunimos para ouvir a sua palavra, nos reunimos para interceder, nos reunimos para sermos enviados a servi-lo nesse mundo, aonde Ele nos tem colocado. Assim, revestidos do amor de Deus, que une perfeitamente todas as coisas, diz Paulo: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai, glória e honra a Deus Pai. Então nós temos em andamento um movimento chamado Redentor Ora. Você deve ter recebido, você recebe, pode pedir junto a Sandra pelo celular da comunidade, é repassado. Comunidade
uma comunidade que ora. Há uma lista enorme de pessoas passando diversas dificuldades, pessoas agradecendo. Nós queremos interceder como comunidade. Nós vimos aí a campanha Amor que Acolhe. Participe, doe a pessoas necessitadas. Nós contribuímos financeiramente para a manutenção desse ministério e de tantos ministérios. Nós servimos aonde quer que o Senhor nos tenha colocado, mas tudo que fazemos é para a glória e honra do Senhor. Eis a razão de ser igreja: servir ao Senhor, adorá-lo com o nosso viver, buscá-lo para que Ele nos encaminhe como seus servos nesse mundo, sal da terra e luz do mundo. Que o Senhor assim nos abençoe e nos use para a glória dEle. Amém.